Muito bem, boa noite a todos. Vamos conectando aqui, colocando as coisas para funcionar. Muito bem, boa noite a todos. Aí. Olá, boa noite. Vamos ver aqui. Como vocês estão? Estou fazendo aqui uma... Se eu consigo. Pronto. Peraí, estava aqui tentando fazer um negócio, mas eu não consegui. Oi, gente, como é que vocês estão? Eu ia tentar colocar aqui o outro perfil no ar para convidar o pessoal, mas não deu certo. Então, né, deu microfonia, enfim, vamos caminhando aqui. Oi, Gi, tudo bem, querida? Vi que trocou a foto, arrasando. Oi, Ali. Oi, Gleise. Olá para todos. Esperando aqui, ó, o nosso convidado já chegou. Deixa eu tirar aqui o outro suporte, que eu estava aqui, ó, com 2 celulares para poder fazer a nossa live de hoje, honrar esse nosso compromisso aqui com todos, né, em função do nosso canal, em função de vocês que são os nossos convidados e também em função do nosso convidado, do nosso palestrante. Então vamos lá, deixa eu enviar aqui a solicitação para o Calil. Enquanto isso, vocês, meninas, me ajudem aí a convidar o povo. Vamos ver aqui entrando. Opa! Boa Olá, noite! boa noite, tudo bem? Tudo e você? Maravilha, tudo certo. Então tá bom, que bom te ver aqui com a tela dividida, né? Tenho te visto aí várias noites fazendo as suas práticas. Verdade, verdade. Prazer Seja estar aqui com bem-vindo. vocês hoje. Seja bem-vindo. Vou deixar o Calil se apresentar, gente, porque eu coloquei um resumo ali, mas o currículo dele é extenso. Calil participou comigo quando eu estava morando ainda em Portugal, né, de uma live dentro do Conversa de Boteco, e que está gravado lá no perfil e que também está dentro do YouTube. E foi uma maravilha, assim, porque eu lembro até hoje de uma frase dele que eu falei, gente, eu não sabia que a respiração era tão importante assim. E ele contou várias coisas sobre a respiração naquela ocasião e que eu não tinha, a gente sabe que é importante, mas eu não tinha nem noção. Então é um aprendizado que fica para mais de um ano aí e que ficou na memória, né, meu querido? Que Conta um legal. pouquinho para o pessoal o que é que você faz, o que você trabalha, os seus projetos, e aí depois a gente começa a falar aqui da autorresponsabilidade. Perfeito. Eu não sei nem por onde é que começa, é bastante É papel, né? bastante Bastante coisa, né? certificado, bastante coisa. Eu não gosto de me apegar muito a isso, entende? Mas Então enfim, eu conta um estou dentro da pouquinho área do de que você... saúde e desenvolvimento humano É, já tem uns 15 anos. Né? Eu fiz a graduação em naturologia aplicada, especialização, pós-graduação em medicina chinesa, especialização em acupuntura, tenho mestrado em Reiki, estudei na China um tempo, voltei para o Brasil, aí fiz formações em coaching, personal e life coach, master coach, que mais? Aí eu fui é fazer coisa barras de demais. Access, dentro de barras de Access depois me tornei facilitador, depois eu entrei nas constelações familiares quase que na mesma época também, e hoje é quase que o carro-chefe, assim, é o que norteia e me dá base para muito do que eu aplico no dia a dia. Então, recentemente eu fiz as formações como treinador comportamental, treinador sistêmico, treinador... Eu já nem lembro, é tanta coisa, Pois é, tanta oh, coisa, né? Eu mas falo que enfim, parte da nossa profissão é ser estudante.
porque a gente começa a construir um mosaico e uma coisa vai puxando a outra, né? A doutora Giovana é uma amiga minha que ela é advogada, ela está entrando numa área de direito sistêmico, se formou agora em consteladora, e então é por isso que ela já colocou um uau aqui, porque tudo que está em torno desse tema ela já é aí apaixonada. Isso, que massa. É uma E eu área acho que tudo fantástica. soma, né? Tudo soma, tudo. Acho que é um pouquinho que tem nomes diferentes, mas eu acho que vai construindo quem você é hoje, né? Eu percebo um pouco a diferença da linha de trabalho, a frequência de trabalho, as práticas que você tem colocado e a quantidade de tempo que você tem se doado, né, para ajudar as pessoas ali em várias noites que eu acompanho. Às vezes não acompanho tudo porque eu estou em horário de aula, eu estou no intervalo, tudo você sabe um pouquinho também Claro, da minha claro. correria, mas eu vejo ali a quantidade de pessoas e pessoas que estão sempre ali, né? Eu vejo que às vezes pela conversa no chat tem pessoas que estão ali acompanhando sempre. Então isso é muito bom, né, de a gente ver. Exatamente. A gente vai criando um público mais cativo, né? Que acaba se afinando com a nossa linguagem, com a nossa metodologia, com a nossa proposta de trabalho e vai criando essa intimidade. Eu estou fazendo as lives ali todas as semanas, às segundas, terças e quartas, às 21h21, trazendo dos diversos temas. Então, eu gosto muito de alinhar aspectos do que a gente teria aí, por exemplo, de espiritualidade com ciência, né? Fazer essa ponte entre espiritualidade e ciência através de questões de energia, de programação neurolinguística, de fala sistêmica, enfim, física quântica, né? Eu sou ativista quântico, então esse universo das energias aí tô dentro dele há mais de uma década. Então vou conseguindo assimilar muitas informações e juntando as pecinhas do quebra-cabeça, que é o que eu acho mais legal, para não ficar Isso. caixinhas separadas, né? Isso aqui é religião, espiritualidade, isso aqui é corpo físico, isso aqui é emocional, isso aqui é a nossa mente, isso aqui é a psique, isso aqui é o ego. Não, tá tudo junto, atuando o tempo inteiro. Então, fazer essas junções é gostoso. Fora o ser papai, né? Que tem aí o bebezão. Quanto tempo ele já tá? Hoje é dia 21, amanhã ele vai fazer 2 anos e 2 meses. Ai, que graça, né? E foi tão legal ver, né, o período do antes, o da gravidez, que aí você foi colocando algumas coisas aqui pra gente. E eu Sim, costumo falar, Calil, que é tão bom, né, a gente poder acompanhar pessoas há tanto tempo, né, há anos, e ver um pouquinho do que está acontecendo e ver também, acho que é o que eu acho que falta em muito dentro da rede social é a congruência, né? Do que você fala e do que você realmente faz e mostra. Então, você é uma pessoa que eu acabo respeitando muito, que acompanho, porque tem muita gente que chega, é muita coisa dentro da rede social. E tem coisas que começam a fazer muito barulho, né? E a gente acaba se afastando. E você sim. não, você sempre traz uma paz muito grande, né? Uma tranquilidade muito grande, uma confiança para a gente. Então, não é à toa que você, assim, fora o dia da inauguração do canal, essa está sendo a primeira live aqui Olha dentro, que né? honra. Dentro desse canal, que é um propósito de cura minha, né? É um propósito de poder doar um pouco do que eu passei em relação às situações de violência doméstica, infância, de relacionamentos abusivos depois já como adulta. Então é um canal que eu quero trazer, né, essa doação não só minha, mas das pessoas que estão à minha volta, para que a gente possa trazer conhecimento, consciência, uma técnica, poder realmente deixar aqui registrado no canal uma voz, né? Um caminho para as pessoas que em algum momento possam digitar ali e encontrar. E eu tenho certeza que não vai ser por acaso, encontrar ali alguma coisa que a gente possa deixar registrado para contribuir. Com toda certeza. O que a gente tem que fazer é justamente isso, aproveitar essa época que a gente vive, esses tempos, né? Onde tudo é informação e é compartilhar o que tem de melhor. Que, como tu muito bem disse, em tempos de redes sociais, onde todo mundo está online, ao vivo o tempo inteiro e live para todos os lados, tem de tudo. Né? Então, Exato. conseguir criar um filtro é extremamente importante. Né? Como eu comentei aqui, eu estou há 15 anos na área. Né? E a gente sabe que tem muita gente que vem e aparece assim, tipo, boom, e cresce numa ascendência muito grande. Não tô desconfiando da competência da pessoa, mas
pelo que eu conheço, eu vejo que ali tem muito mais de jogadas, de marketing, de estratégia, de palavras, né? Eu sou um mestre em PNL, então eu sei as pessoas usando de algumas técnicas e táticas para captar e prender a audiência, sem ter uma bagagem, um conteúdo realmente profissional tão amplo, talvez, na maioria das vezes. E eu vejo também, eu acho que a gente já começa até a entrar no tema, a questão da autorresponsabilidade, que tem muitos profissionais que abrem algumas caixinhas, né, para falar da mente das pessoas, da espiritualidade das pessoas, e depois, né, as pessoas ficam ali com aquelas feridas abertas e não tem um trabalho que realmente com responsabilidade daqueles profissionais, justamente para poder acolher, né? Porque a gente sabe que a gente, por mais que eu não tenha, né, as mesmas formações, experiência que você, de um pouco que a gente tem, eu também sou formada em PNL, tudo, hipnose, a gente sabe que existe muitas caixinhas de Pandora, a gente vê pelo nosso próprio autoconhecimento, né? E eu não atuo em algumas áreas porque eu não sinto que eu tenha bagagem, ferramentas o suficiente para mexer com as feridas de algumas pessoas, né? De algumas não, das pessoas. Então, acho que a gente já começa, né, a falar sobre essa autorresponsabilidade quando a gente se propõe a falar sobre alguma coisa e a convidar pessoas para estar aqui, não só no canal, mas na nossa vida, que a gente sabe que a gente pode entregar e falar, tá com você, né? Porque a gente confia. Então, é por isso que você está aqui, é por isso que você é sempre um querido, a gente sempre acaba trocando uma mensagem ou outra, encaminha eu tô numa live, aí às vezes a gente vê um pouquinho de cada um. E é bom deixar isso aqui registrado, né, para as pessoas que vão estar conosco aqui essa noite e também para as pessoas que vão chegar. Estou vendo aqui várias pessoas que entraram, deixando seu oi. Uma ótima noite para todos vocês. E eu vou deixar agora a palavra, né, a voz, com o Kalil para ele trazer um pouco do que nós comentamos ali no post, falando da autorresponsabilidade, da autoconsciência, do perdão, né? De tudo que envolve esse tema que em conjunto nós conversamos para que ele pudesse falar para a gente essa noite. Perfeito, Kelly, agradeço a deixa, a dica, as ótimas palavras. E dentro de autorresponsabilidade, pegando alguns ganchos do que tu foi falando aqui, né? Extremamente importante isso a gente perceber o nível de congruência das pessoas. Né? Tem uma frase de um mentor meu que ele diz assim: você só pode levar o outro aonde você já foi. Né? Então, se eu venho aqui para falar com vocês sobre autorresponsabilidade dentro de questões de abusos, que eu sei que vai tocar na ferida de muita gente, que pelo menos que vive isso de alguma maneira, acredite, eu só posso falar isso para vocês porque eu já estive lá. Eu já fiz esse caminho de volta algumas vezes. Então, eu posso realmente conduzir e falar com propriedade o que eu estou falando, que eu vou trazer para vocês aqui nessa noite. Tá? Então, quando a gente vai falar de abuso, a gente pode pegar aqui dos mais diversos temas. Né? Abuso sexual, abuso mental, moral, emocional, psíquico, energético, espiritual. Acontece muito. Né? A gente só não tem a mesma consciência, a gente só não consegue ter consciência disso. Mas é um dos que é mais comuns, inclusive são esses. Tá? Dentro da minha história, da minha trajetória, na minha infância, por 2 anos mais ou menos, eu recebi abusos sexuais de um tio, que ele era adotivo por parte de pai e de mãe, perdão, por parte do paterno, dos meus avós paternos. E por 2 anos, aí dos meus 8 anos até os 10 anos, ele praticava sexo oral em mim. Então eu, enquanto criança, naquela fase, eu não tinha noção do que estava acontecendo. Hoje em dia, as crianças de 10 anos são muito mais espertas. Eu era muito inocente, tolo, bobo, não sei, eu era muito criança mesmo. Né? Então eu não tinha essa noção. Depois de um bom tempo, eu fui saber o que era, entender aquilo tudo ali. E depois de muito tempo, depois que eu fui entender os prejuízos que aquilo tinha causado na minha vida. Né? Então, eu tenho um pouco de propriedade para falar do sexual, do moral e de vários outros tipos aqui. Mas eu quero trazer para vocês o tema de hoje. Autoconsciência e a autorresponsabilidade dentro disso. Porque até mesmo numa passagem de vida como essa, eu, enquanto criança, 8, 10 anos, como que eu tenho autorresponsabilidade por aquilo que está acontecendo comigo? Entende? Porque aí o que acontece? A maioria das pessoas entra em papéis
E a vida, ela é constituída basicamente de 3 papéis. A gente sempre vai encontrar no dia a dia, na nossa realidade do mundo físico, material, 3 personagens aqui. O herói, a vítima e o vilão. Em tudo que você faz e você vive na tua vida, você está em um desses personagens aqui. Dependendo do relacionamento e de com quem você está e o que você está fazendo, você está em um desses personagens aqui. Certo? O herói, a vítima e o vilão. Isso é muito fácil de a gente ver, por exemplo, se a gente pegar a parte mais artística. Pega uma novela, um filme, uma história, um livro. Sempre tem isso aqui. Herói, vítima e vilão. São os 3 personagens principais do enredo de qualquer coisa. Tá? E a nossa vida é pautada e baseada nisso. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque todos esses 3 personagens aqui, que a gente entra de maneira inconsciente, na maioria das vezes, nenhum deles tem sucesso. Nenhum deles. Tá? Geralmente o que acontece em pessoas que sofreram, passaram, estão passando por alguma questão de abuso. Ela está no papel de vítima. Na maioria das vezes. Só existe vítima porque tem um vilão. E vice-versa. O herói é quem a vítima busca se agarrar. Ela vai procurar o pai, a mãe, o tio, um irmão, um primo, um parente, um amigo, um terapeuta, um profissional. E até quando ela encontra isso, e esse profissional, essa pessoa que se posiciona nesse papel de herói, achando que está contribuindo com essa pessoa, ele está fazendo uma cagada grande para ele. Porque ele está se colocando numa postura de herói, de um salvador de algo ou alguém. Ou seja, ele pode até tirar essa pessoa desse momento que ela está, auxiliar, ok? Mas as chances dessa pessoa voltar a viver isso são muito grandes novamente. Em outro momento da vida. Talvez uma outra forma de abuso. Porque não foi curado na origem e na raiz dela. Assim como esse profissional vai viver fazendo paliativos. Entendeu? Ele vai conseguir só abafar a fumaça. Mas a raiz, de onde se inicia toda a chama e o fogo, ele não conseguiu resolver. E mais do que isso, um profissional que age assim, acreditando que realmente ele é um curador, um salvador, um herói, talvez nenhum profissional, um parente, um amigo, algo assim, possivelmente, se você for ver a vida dele, pessoal, familiar, tá um caos. Porque ele sai do papel de cuidar dele, que é a responsabilidade que ele tem de cuidar dele e de mais ninguém, para querer resolver a vida dos outros. Assim ele se sente útil, assim ele se sente bem, assim ele se sente visto, assim ele se sente reconhecido, assim ele se sente amado. Isso é muito comum. A gente falou no começo dessa live aqui, né, dos profissionais que a gente encontra na internet e tudo mais hoje em dia, de ter esse cuidado e tal. Recentemente, a gente, não tão recente, mas se você começar a pesquisar, você começa a encontrar grandes nomes e pessoas, coach dos famosos, não sei o que lá, dos artistas, blá, 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 que faliu, que quebrou, que tá com 3 casamentos, com 3 mulheres diferentes ao mesmo tempo, que se suicidou. Entende? Esses grandes heróis, geralmente também têm suas falhas. Então, quando você se coloca na postura humana, e você sai desses 3 personagens aqui, é onde você começa a ter algum sucesso na tua vida. Não estou dizendo que aqui você já vai estar rico, milionário, tendo bons relacionamentos maravilhosos, com muita saúde, plenitude. Não. Você começa a ter consciência que você não faz parte mais desse joguinho social, desse nosso planetinha Terra, 3 dimensões. Você começa a entender que existe algo muito maior. Então você começa a sair e ter uma visão sistêmica. Toda vez que você percebe que você está num desses 3 papéis, toma consciência, você consegue sair para olhar de fora, você consegue quebrar esse jogo que estava acontecendo. Esse jogo aqui, para mim, é uma das raízes de todo o mal do planeta. Porque é uma história que vem sendo contada e que vem acontecendo há milênios, com todas as classes da humanidade. Entende? Desde a antiguidade mais remota até os dias de hoje, é a mesma história, os mesmos personagens. Vocês conseguem pegar isso? Então, Caramba, tipo assim, é muito louco. sabe aquele emoji que explode a cabeça? Sabe que eu nunca tinha. Nossa, é como o Júlio colocou aqui, é muito complexo. Eu nunca tinha imaginado
na questão de, às vezes, alguém que está ajudando, que está ali, não pelo status do herói, mas pelo papel que, às vezes, a pessoa está exercendo, de que não é a melhor forma, né? Como você colocou. E só para o Tem pessoal que sair do entender. papel do herói, Pois né? é, Só posso ajudar e levar o outro aonde eu já fui. pois Ou é. seja, através do meu exemplo, eu posso arrastar. Mas eu não tenho que pegar a pessoa no colo e andar por ela. O herói quer fazer isso. O herói quer resolver o problema do outro. E geralmente ele quer resolver o problema do outro para ele não cuidar dos seus problemas. Para não ter que olhar para as suas feridas e as suas dores. Entende a Faz loucura? muito sentido. A Né? Doris colocou aqui o emojizinho da cabecinha explodindo. Eu estava ouvindo aqui, eu falei, caramba, quanta coisa. A gente não se dá conta e às vezes acha, porque ainda. E foi uma coisa que você falou logo no início, né? A gente está em um dos papéis de forma inconsciente. E olha que Exatamente. consciência bacana essa noite para a gente entender que às vezes a gente tem que sair, né, dessa tríade, dessa trilogia, sei lá qual é o melhor nome, que a gente fica às vezes circulando e às vezes está até nos três papéis ao mesmo tempo, com pessoas diferentes, e às vezes não entende por que a gente está se debatendo ali. E eu me vejo nessa situação. Por isso que eu fiquei assim, eu falei, caramba, já veio logo de cara, assim, uma pancada, que legal. Sim, Fantástico. mas é justamente isso, porque é como estava dizendo, isso aqui vem da raiz humana. Entende? Isso vem lá do tempo das cavernas e só foi se propagando, se replicando. Então, se a gente pegar nossa linhagem de antepassados aqui, a gente só vai replicando. Isso aí já é quase que um conhecimento nato que a gente recebe de fábrica por DNA. Você é ser humano, você já nasce com esse programa aqui, de que vai existir em algum momento o herói, a vítima e o vilão. E você vai ter que se encaixar em alguns momentos num ou no outro papel. É uma programação de fábrica mesmo, que já vem com a gente. Memória celular, muito antigo e muito forte, porque vem há muito tempo se perpetuando. Mas a gente está num momento único da humanidade, né? Com acesso a muito conteúdo, a muita informação. E o momento de expansão, de explodir a cabecinha mesmo, é o que a gente está vivendo hoje. Então, é mais do que chegado, né? O momento de a gente ter acesso a esse tipo de consciência, de informação, para começar a fazer as mudanças necessárias para sair desse jogo. A hora que você sai desse jogo, imagina, se você, uma vida onde não existe herói, não existe vítima, não existe vilão. Onde todo mundo é semelhante. Onde todo mundo pode se tratar com devido respeito, com dignidade, com amor. Né? Alguém faz alguma coisa que eu não acho interessante, eu consigo ir conversar e a gente se entender e se respeitar. Entende? Se eu vejo que alguém está vindo e está tendo um certo abuso por mim, ao invés de criar um culpado ou uma desculpa apontando para o outro, eu pego, paro e olho para mim, opa, peraí. O que ou quem em mim está fazendo com que eu atraia esse tipo de situação para mim? A autorresponsabilidade. Sair da Matrix, sair do joguinho sistêmico que vem rodando aí há milênios na humanidade. Entende? E é muito complexo, como o Júlio falou antes aqui. Porque isso vem de toda essa programação que está herdada. Código genético. Recebi do papai e da mamãe, que receberam dos avós, que receberam dos bisavós, que receberam dos tataravós e assim sucessivamente. Que recebemos de forma massiva, expressiva na nossa infância, na nossa criação, através dos desenhos, dos filmes, das novelas, de tudo. Entende? Então a gente é bombardeado com isso o tempo inteiro, de forma genética e epigenética. É muito forte. O Calil, você está falando, eu estou aqui olhando, né? E aí é uma pergunta mesmo, uma dúvida. Nós vemos dentro da rede social muitos gurus de marketing digital usando a questão da jornada do herói, que é muito próximo disso que você está falando. Vai lá, conta uma história que tinha ali uma situação que era a vítima, aí que tinha um vilão que podia ser a situação ou alguma pessoa, e aí de repente aquela pessoa vai lá e supera e meio que vira um herói, que é como você falou, que inclusive nos filmes a gente vê isso. Essa jornada do herói é a mesma coisa que você está falando, porque senão a gente está sendo meio que influenciado, se for a mesma coisa, a uma prática o tempo todo, tanto para a gente trabalhar aqui nas redes, com uma coisa que não é saudável. Não sei se Perfeito. eu estou viajando aqui. Acho que entendi. Vamos falar aqui, vamos ver.
Uma das coisas mais poderosas que existem é a contação de histórias, né? O storytelling. Então, através das histórias, a gente se conecta. Através das histórias, a gente se identifica. Através das histórias, a gente aprende. Através das histórias, a gente motiva, a gente sente. E se você sente, você vivencia aquilo, você assimila o conteúdo e o conhecimento. Tá? Então, esqueci o nome do cara que fez esse estudo aí da jornada do herói. Não é Pierce, Fritz, não. Peraí que eu pego aqui no Google. Ele fala também fala enfim, pegue pra gente. Tá na ponta da língua, mas agora eu não lembro também. Peraí. Mas, enfim, Tem o livro a jornada também. do herói, quando ele traz da jornada do herói à tona, mostrando que tem todo um passo a passo, né, um contexto, e Hollywood se apropria disso muito bem, né, fazendo todos os filmes. A gente pegar um dos primeiros filmes assim, de grande sucesso de bilheteria que fez isso muito bem foi a saga Star Wars. Joseph Campbell. Campbell, exatamente, Campbell, isso mesmo. Ele trabalha também as questões dos sonhos. O Campbell tem um trabalho bem bonito aí dentro da parte da psicologia. Tá? E aí, George Lucas, né, foi um que trouxe isso para o universo cinematográfico de forma muito bem e pensada, porque ele estudou muito disso, da jornada do herói. E aí ele confabula e traz todo aquele universo de Star Wars, uma das franquias de maior sucesso no mundo até hoje. E a partir dali você começa a entender e perceber que praticamente todos os grandes filmes de Hollywood, que são vencedores de Oscar e afins, seguem o mesmo roteiro. Muda a história, contexto e personagem, mas segue o mesmo roteiro. Inclusive, eles começam a estudar aquilo ali e perceber dentro da mente humana como é que funciona, né? E eles identificam exatamente, tipo assim, a cada quantos minutos que você tem que inserir cada personagem, cada situação dentro da trama. Caramba. Com 20 ou 30 minutos tem que acontecer isso. Depois, com mais 15 minutos, tem que acontecer isso. Aí tem que ter aquela virada. Aí tem que ter o primeiro confronto onde ele se arrepende e perde. Aí vai aparecer o mentor. Aí vai aparecer... Entende? É isso mesmo. É categórico. Por quê? Porque está programado na gente e a gente só vai entrar nesse flow ali. Então, o que a gente precisa fazer? Não estou dizendo que o trabalho de Campbell foi o vilão da história aqui. Até porque eu quero justamente que a gente saia dessa condição de vilão, de vítima e de herói. Né? Então, tudo é benéfico. O problema é como a gente utiliza. Boa. Entende? Tudo na vida pode ser benéfico ou maléfico. Depende de como você utiliza. A internet é uma maravilha se você souber utilizar. Dieta é uma maravilha. Alimentos, bebida, respiração, atividade física, tudo depende de como você utiliza. Tá? Então, se você pega os conceitos da jornada do herói e você traz aquilo para você viver, e você entender que em você está tudo aquilo ali, e é sempre você com você mesmo, e os outros só vêm trazer algo que é para você olhar em forma de um espelho, puta, aí fica bacana. Aí você tem um crescimento legal. Agora, se você usa a jornada do herói como uma historinha de Hollywood, onde você fica personificando as pessoas, que eu sou o herói, esse é o ladrão, essa é a vítima, eu tenho que ajudar, e não sei o que, e blá blá blá, aí você não entendeu. É porque aí entra no julgamento, né? Exato. Entendi. Que fantástico. Olha só que... Nossa, tô besta, assim. Porque a gente começa, né? A gente fala, é autorresponsabilidade. Aí a gente vai se enveredando nos assuntos. Olha só que situação bacana. Eu nunca tinha ouvido essa perspectiva falando sobre isso. E traz uma clareza, né? Porque aí a gente realmente, a questão da pesquisa dele, do livro e de muitas coisas que a gente vê, realmente é para a própria pessoa, para ela poder lidar com ela mesma, que entra no autoconhecimento, mais um dos autos que a gente está falando. Agora, quando a gente entra no julgamento, de se colocar num papel que é o oposto do outro, né? Então, se eu sou a vilã, é porque eu estou agredindo uma vítima e a vítima se sente vítima porque está me vendo em mim um vilão. E aí fica essa história que você estava falando. É bem complexo, né? Agora, Sim. não sei se você vai falar alguma coisa para a gente de como é que a gente já entendeu, né? Quer dizer, mais ou menos. É a primeira vez que talvez muitos aqui, assim como eu, a gente está tendo contato com isso. E eu não sei se aí na sua fala você pensou em, às vezes, como é que a gente lida com isso, Calil, no dia a dia? Porque, ao mesmo tempo que é algo muito, assim, faz muito sentido, a gente vai entrando sem querer, até por padrão, né? Porque, como você falou, vem na gente, a gente já tem isso impregnado, e é um comportamento, acho que meio que recorrente, né?
Exatamente. Não, até como a doutora Joana falou aqui, ó, na verdade, dentro de nós existem os três, como eu comentei no início aqui. Exato. Inconscientemente, ao longo da nossa vida, a gente vai alternando de um para o outro. A gente vive esses três papéis. Dependendo de com quem a gente está se relacionando, a gente está hora em um papel, hora no outro, hora no outro. Então a gente tem os três dentro da gente. Tem os três dentro da gente, mas não somos nenhum dos três. Entende a diferença? Entre eu ter e eu ser. Porque a gente tem papéis. E ao longo da nossa vida é interessante a gente ter papéis. Né? Tem o Calil naturólogo, tem o Calil palestrante, tem o Calil professor, tem o Calil mentor, tem o Calil acupunturista, tem o Calil mestre reiki, tem o Calil papai, tem o Calil esposo. E dentro de cada papel que eu estou, eu tenho que entender qual é a minha função. Mas eu estou naquele papel. E eu tenho que entender que eu tenho que viver aquele papel ali e não em outros lugares. Entende? Nossa, é muito complexo. É muito doido. É Mas muito. mesmo em tudo que eu vivo, de cada papel e personagem que eu tenho, eu não sou nada disso. Eu não sou nem a soma de tudo isso, porque a soma de tudo isso ainda é muito pouco, perto de tudo que eu sou. Porque eu sou centelha divina, eu sou filho do Criador, eu sou parte de um todo. A gente tem que entrar num outro ponto de vista, que é mais amplo, que é mais universalista. A gente tem que partir do princípio que somos seres vivos vivendo num organismo vivo. O planeta Terra é um ser vivo, é um organismo vivo. Nós vivemos nele, nós fazemos parte dele. É quase que como se nós fôssemos células, cada um de nós, ser vivos aqui, um tipo de célula do planeta Terra. Entende? Então, a partir desse momento, quando a gente começa tipo, a querer julgar um ou outro e achar o defeito, o vilão, o herói e a vítima, é como se micro-organismos, enquanto nós, micro-organismos do planeta Terra, enquanto células, a gente começasse a atacar uns aos outros, nos tornando praticamente células cancerosas desse ser vivo maior. E tudo é a mesma coisa, a história só se repete, a gente só vai mudando a escala. Eu tenho no meu corpo e no meu organismo milhões e milhões de células dos mais diversos tipos. Cada uma delas vibra numa determinada frequência, porque cada uma delas tem uma função específica. E todas elas recebem conteúdo e informação com base naquilo que eu vejo, que eu escuto, que eu sinto, que eu toco, que eu palpo, que eu cheiro, que eu percebo sensorialmente, que me gera algo e que a partir daqui eu processo e crio um efeito de resposta. E a hora que eu recebo a informação e eu processo isso, me gera um sentimento e uma emoção. E essa emoção vai dar um comando para essas células aqui agirem de uma forma ou de outra. Conforme o que eu me alimento. De livros, de revistas, de filmes, de falas, de buscas, de estudo, de alimentos, de bebidas, de respiração, de atividade física. Tudo isso é informação para que haja uma reação no meu corpo. Então, se eu começo a me tornar uma pessoa vitimista, uma pessoa negativa, uma pessoa depressiva, eu estou dando essa informação para o meu corpo o tempo inteiro através da bioquímica, do pensamento, sentimento que eu estou replicando. Os serizinhos vivos, células do meu corpo, começam a entrar nessa frequência vibracional. Em algum momento, eles vão se tornar cânceres, diabetes e outras coisas mais. Entende? Então, é muito louco. Se a gente começa a É. entrar nessa viagem, a gente vai longe. Nossa, e é assim, a outra questão é muito, né? Assim, a gente, nossa, até engasga, né? Eu estou processando aqui tudo. Isso aumenta tanto a nossa responsabilidade com as coisas, né? Porque eu estou aqui pensando, tudo isso parece que encaixando pecinhas dentro da nossa cabeça quando a gente vai ouvindo você falar e como aumenta a nossa responsabilidade, né? Porque não tem como não apagar o que você trouxe para a gente. Então, à medida que a gente for ali, principalmente agora nos primeiros dias depois da live, a gente vai estar com isso reverberando com a gente, né? Na nossa mente, enfim. E é engraçado porque é o momento em que a gente vai ficar ali pensando no puxa, então eu estou fazendo isso daqui vai causar aquilo. Então, assim, a consciência é algo tão rico, né? Que é até a segunda palavra lá que a gente comentou no post da questão da autoconsciência, né?
E isso acaba sendo de uma riqueza tão grande. Eu, antes de começar a live, eu estava fazendo uma oração, eu tenho feito porque eu acabo ficando muito desgastada quando eu abro a live depois, enfim. E eu estava fazendo uma oração, né, pedindo para que as palavras que a gente fosse tratar aqui, o conhecimento, ele pudesse chegar nas pessoas que precisam de alguma maneira, hoje, amanhã ou depois. E eu não sei, aqui o pessoal que está aqui presente, enfim, eu não tinha a mínima ideia sobre o que você viveu na infância. Então, olha que coisa mais assim fantástica que é abrir uma live aqui dentro desse canal novo, que tem uma responsabilidade de trazer essa consciência, de trazer essa responsabilidade, né, para cada um de nós, com uma pessoa em que eu não tinha a mínima ideia que tinha vivido isso. E a hora que você começou a falar de, olha, eu posso ir falar sobre isso, porque eu estive lá, eu já fiquei assim com o meu coração, falar, eu engole o choro, não chore agora. E aí, te ouvindo falar sobre tudo isso, eu estou aqui simplesmente babando, como o pessoal aqui que está até fazendo comentários, né? Falando sobre a questão de que é demais, que é isso mesmo, tem várias palmas, enfim. Nossa, que gratidão, Calil, que Legal. mensagem bonita. Vamos continuar, quero mais, vamos falar aí. Porque eu tô assim, eu Não, tô no perfeito. processo assim como se eu estivesse assistindo mesmo aqui como o pessoal, consumindo mesmo, sabe? De pegar para mim esse aprendizado e passar realmente por uma transformação, por uma autoconsciência. Então, por isso que eu tô aqui rasgando a seda, né, gente? Porque está sendo um momento muito especial. Que bom. Que bom, que bom. Espero que esteja fazendo sentido pro pessoal. Eu sei que em alguns momentos eu entro e eu começo a expandir e aí fica uma loucura maior do que já é, né? Então, deixa eu voltar também aqui. Vamos voltar para autorresponsabilidade, voltar para autoconsciência. Mas é importante eu ter traçado esse paralelo e falado para vocês aqui, né? Dessa visão um pouco mais macroscópica e de macrocosmos, de a gente enquanto sermos um serzinho que faz parte do planeta Terra, e o nosso planeta Terra enquanto ser vivo é apenas um ser que orbita com outros seres maiores ao redor do nosso Sol, dentro de uma Via Láctea, a nossa galáxia, que é só uma galáxia no meio de 200 bilhões de galáxias que estão se movimentando dentro desse nosso universo. E esse nosso universo é só um universo de pelo menos mais 7 universos que já são confirmados pela NASA. Tá? Então, se você vai pesquisar, entrar lá no site da NASA e pesquisar, você encontra lá que a NASA já afirma a existência de pelo menos 7 universos. Então, essa realidade física que a gente está vendo aqui de matéria, como que não tem coisas sobrepostas e aqui ao nosso redor acontecendo ao mesmo tempo? Realidades paralelas. Tudo que a gente vê dentro de ficção científica, a imensa maioria daquilo ali é uma realidade paralela à nossa. Tá? Então, fiquem com isso em mente para vocês entenderem o conteúdo que eu vou entrar agora. Autorresponsabilidade. Em tudo que acontece na minha vida, eu sou responsável 100%. Seja por eu ter recebido, herdado isso geneticamente, epigeneticamente, né, tudo que veio aí dos antepassados, das minhas linhagens, da minha história, da minha infância, que eu fui pegando, que eu fui somatizando, que eu fui segurando tudo isso aqui de carga e tal. Tudo que eu recebi da sociedade, do meio dos filmes, da revista, do lugar onde eu estava inserido na minha criação e tudo mais. E mais os contextos que eu carrego e tenho comigo de outras vidas, de vidas passadas, de vidas simultâneas, de vidas paralelas. Então o assunto fica muito mais amplo e louco. Mas na hora que você começa a estudar, entender isso aqui e ver o quanto de realidade existe dentro disso, fica muito mais fácil e muito mais tranquilo para você digerir e você entender que sim, de fato, tudo que acontece comigo, eu atraí por algum motivo e maneira. Eu tenho a minha responsabilidade dentro daquele processo. Eu nunca sou vítima de nada. Tudo que está acontecendo comigo e tudo que chega para mim, exatamente porque ou eu necessito ou eu mereço. A balança do universo. Tudo que você recebe e chega para você é necessidade ou é merecimento. Não tem como ser diferente. Tá?
Então, quando eu falo da minha história, que eu, enquanto criança, inocente e tudo mais, vou e passo, recebo abuso e tudo mais, hoje eu falo isso com uma tranquilidade, uma naturalidade, por quê? Porque isso em mim está curado. Até alguns anos atrás, enquanto ele não estava muito bem, já me gerava um calor dentro da respiração, já não ficava legal, vinha lágrima. Hoje é super tranquilo e natural, porque eu entendi o quebra-cabeça, porque eu resolvi, eu curei isso na essência. Entende? De alguma maneira eu atraí isso para mim. Eu não tenho a clareza para dizer que foi porque numa outra vida assim assado eu fiz isso com tal pessoa, ou porque não. Eu sei que na minha árvore genealógica, no meu clã, no meu sistema familiar, isso já tinha ocorrido em algum momento. Por lealdade, lei sistêmica, em algum momento eu puxei isso para eu resolver. É uma escolha que a gente faz antes de vir para cá. Aqui nós estamos. Eu estou o Calil, eu estou o pai, eu estou o naturólogo, eu estou o palestrante, mas eu não sou nada disso. Eu sou centelha divina. Sou parte de um todo muito maior. Aqui estamos e temos um corpo que temos que cuidar com muito amor, com muito carinho, com muito respeito. Porque aqui dentro desse corpo, para isso aqui tudo existir de forma biológica, tem vários serzinhos microscópicos que estão ali à nossa mercê. Os nossos pensamentos, sentimentos, emoções, alimentação, hidratação. Então a gente trata e respeita tudo isso. O microcosmos que habita em nós. Assim como a gente trata e respeita e ama tudo que está no nosso macrocosmos. Que nos fornece esse oxigênio, as plantas, a natureza, o planeta, a água que eu tomo, tudo isso. Então entende como está tudo conectado o tempo inteiro? A gente vai mudando os gradientes, né? As escalas, macrocosmos, ser humano, microcosmos, mas um interdependente conectado ao outro o tempo inteiro. Na hora que a gente começa a falar disso e criar esse padrão de visão, a gente começa a entender o quanto é pequeno as grandes tragédias que eu crio e que eu fico querendo viver aquilo e retroalimentando aquilo. Para me colocar como uma vítima, como um vilão, como um herói, para ganhar alguma significância e significado de algo, de alguém. Para ser visto, para ser reconhecido, para me sentir amado. E Porque isso aqui é como a base de isso é tudo. comum, né? E como isso é comum. É muito louco ouvir você falando isso, porque, assim, alguns anos atrás, se eu tivesse assistindo essa live, eu teria saído. Porque Sim. eu não tinha a mínima noção da questão da física quântica, da gente atrair as coisas, etc. Até porque eu já estive nesse papel que me coloquei na questão da vítima, tudo por conta de agressões. Graças a Deus eu nunca passei por uma violência sexual, né? Foram outros tipos e que não tem a pior ou a melhor, como você até falou, existem vários tipos e vários impactos e consequências, enfim. E naqueles momentos, assim, e até muito, e até hoje é difícil você olhar e falar assim, como eu posso ter atraído um negócio desse, né? E principalmente quando a gente está vivendo no momento, vamos supor que fosse hoje, eu ia olhar e ia falar, nossa, esses dois estão muito loucos, né? Eu não sei o que eles Com comeram, toda certeza. beberam, né? O que eles fizeram, que chá é esse que eles tomaram, porque como assim eu estou atraindo qualquer tipo de violência, ou qualquer tipo de qualquer coisa? Então, isso é muito complexo, assim, e só nos últimos anos que eu fui tendo um pouco de contato com a questão da física quântica, e aí fui conhecer o que era a barra de Axis, né, que eu conheço, agora eu estou conhecendo um pouco de apometria, estou conhecendo a constelação, ainda não fiz, mas é uma área que eu tenho visto, tenho acompanhado a Giovana, acompanho ali você, acompanho algumas pessoas que fazem, né, algum trabalho, enfim. Então, eu já consigo perceber isso. Mas eu imagino, Calil, que as pessoas que não têm esse despertar, e eu estou muito no comecinho, que não têm esse mínimo de entendimento ou de até aceitação de uma realidade diferente do que a maioria traz para a gente, olha para tudo isso e fala, não, os dois estão loucos, né? Como assim eu atraí uma violência, a responsabilidade é minha? Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, porque eu acho que talvez esse seja um ponto de grande ajuda, né, para as pessoas em relação a isso. E uma coisa que você falou é muito importante, e uma outra coisa que a Giovana colocou aqui também é muito importante. Você usou a NASA
que é extremamente racional, é de engenharia, que são ali pessoas que mexem com física, com química, com tudo isso, que é muito, como é que eu posso chamar? Não é real, sei lá, palpável, talvez, né? Sim, sim. Quantificável, mensurável, talvez. E a Giovana colocou aqui também numa fala dela da física quântica, que você também tem como provar ali elementos. Então, para algumas pessoas que não conhecem ou não têm essa vivência, ouve a gente falando sobre isso e vai achar que é tudo loucura, né? Então, é curioso, eu acho que é legal a gente deixar registrado aqui esse momento, porque a minoria das pessoas, pelo que a gente já melhorou muito, a Sim. minoria das pessoas entendem a grandiosidade do que você está trazendo. E a gente que conhece um pouquinho já fica de boca aberta, imagina quem não ouviu falar nada sobre isso, né? Sim, com toda certeza. E mais ainda, né? Os poucos que ainda estudam, conhecem, se interessam por isso, em grande parte da vida deles, nos mais diversos momentos, tem até receio e vergonha de falar isso por ser taxado como, tipo, ai, nada a ver, que viajão, que louco, da onde é que tá tirando essas noias, entendeu? Pois é. Tem gente que vai falar é Não. bruxaria. Entendeu? Mas tudo isso aí existe. Você está lidando com energia. Tudo é feito de energia. Né? Para a gente estar fazendo essa live aqui, o que está acontecendo? Transmissão de energia. Sim. Como que quem de vocês que está em casa aí que consegue explicar como que funciona uma live? Uma transmissão em tempo real, sem fio, sem cabo, conectando nada em lugar nenhum. Qualquer coisa que você quer, pum, você coloca no Google, bum, segundos aparece para você. As fotos e os vídeos que vocês tiram, vocês estão salvando aonde hoje? Vocês salvam em CD, em disquete, HD, pendrive? Não, vocês salvam na nuvem. Que raio que é a nuvem? Alguém me explica. Entende? A gente utiliza 95% da nossa tecnologia é pautada em física quântica, em energia. Hoje, 70 a 80% da nossa economia é energia. Transferência online, cartão de crédito, Bitcoin, criptomoeda, Pix. O dinheiro de papel ele não existe. É uma representação. Entende? Então está tudo pautado e baseado em energia. Funciona para a economia, funciona para a tecnologia. Todo e qualquer aparato que você tenha na tua casa, que tenha frequência de rádio, tenha frequência infravermelho, Bluetooth, inteligência, algum chip, qualquer coisa, ele é pautado em física quântica. Então toda a tecnologia, 95% de tudo que a gente tem hoje em dia é física quântica. Economia está em 70 a 80% baseado em física quântica e energia. Só que da hora que a gente traz isso para o modelo de saúde, vida, ser humano, aí não funciona. Não, aí é besteira, aí é bruxaria, daí é macumba, daí é palhaçada, aí a pessoa é descreditada pelo meio científico acadêmico. Entende? Só para vocês terem uma noção, ó, meio científico acadêmico. Quem é um pouquinho, que tem uns 30 e poucos anos para mais, vai lembrar disso, talvez. Um tempo atrás, anos de pesquisa dentro de um processo que eles chamaram Projeto Genoma. Projeto Genoma. Os melhores cientistas, universidades, laboratórios, milhões e milhões de dólares investidos nisso ali. Para quê? Para decodificar o DNA humano. Né? A nossa cadeinha de DNA ali, helicoidal, em elipse, ali tem todo o código de quem nós somos. Se você mexe ali, você regula e você sana doenças, você deixa a pessoa com o olho que você quer, com o cabelo que você quer, com física, você muda tudo. Tá ali a programação completa. Anos de pesquisas, muita grana investida, os crânios, os melhores do planeta. Para no final do processo chegar lá e resolver uma meia dúzia de doenças. Isso, entendeu? Não teve grande avanço. Aí você vai ler, estudar um negócio, você vê que tem um parágrafo lá, pesquisa depois, ó, Projeto Genoma. Tem um parágrafo lá, escrito mais ou menos isso aqui, ó. Cerca de 90% do DNA humano é considerado DNA lixo. Esse é o nome que eles dão, DNA lixo. 90% do nosso código, da nossa programação, DNA lixo. Não tem como. Por que eles colocam e denominam assim? Porque eles vivem num modelo cartesiano, onde quando vai mexer na biologia e na saúde física, só é crível aquilo que eu posso tocar, pegar, palpar. Tudo que é do movimento físico, anatômico, fisiológico.
Se sai desse contexto, eles não têm como quantificar, pegar, é balela, é bruxaria, é especulação. Ou Tem seja, uma frase que eu gosto 10% da nossa muito. realidade é o físico. 10%. 90% de tudo que está acontecendo com você agora, ao teu redor, você não consegue nem pegar, palpar, sentir, escutar. É energia. É pensamento, é Tem uma emoção, é frase ali sentimento. que eu ouvi que fala assim que não é porque eu não vejo que não existe, Exato. né? Eu tenho ouvido algumas pessoas que eu acompanho falar sobre isso e acho essa frase fantástica porque ela provoca as pessoas, né? Puxa, pelo menos um será ali, né? Então, acho Exatamente. que isso é muito legal. Ó, tem duas coisas que escreveram aqui. Quando estamos na postura de criança, é ainda mais complicado pensar sobre autorresponsabilidade. A Giovana falando, né, sobre aquilo que eu comecei a comentar. E a Tatiane colocou aqui, como ressignificar no campo das emoções os abusos que sofremos, né? E aqui acho que é Gênesis, me perdoa se eu coloquei aqui o nome errado, tá? Colocou que é verdade. É alguma coisa que A a gente estava. Genésia. Genésia, é isso? Isso, Genésia Isso, já me acompanha Genésia. também, já é aluna dos meus programas aí. Pronto, já conhecia pelo nome. Genésia, desculpa ter visto aqui errado. Tá, então repete para mim os dois contextos ali, só para eu A pegar o Giovana gancho. fez só um comentário, né, falando que é difícil pensar em autorresponsabilidade com a criança, Pensa como você e comentou, né? E naquele momento que você estava dando exemplo seu como criança, e a Tatiane colocou como ressignificar no campo das emoções os abusos que nós sofremos. Que eu acho que talvez isso seja uma grande dúvida. Tá bom, eu passei por isso, eu perfeito. entendi, acredito, né, no que vocês estão falando, e como eu lido com isso, né? Perfeito. Da criança ali é. Se eu entendi o que ela falou, que eu li também ali agora que você comentou, eu lembrei. É a questão de a gente viver na postura infantil. Quando alguma coisa não sai como eu quero, como eu gosto, ou algo do tipo, eu assumi essa postura infantil, por exemplo. Entende? E é Tá. bem comum. E é bem comum. E por que a gente entra na postura dessa nossa criança mais birrenta, dessa nossa criança mimada? Porque em algum momento também da nossa criação, a gente passou por experiências que a gente não soube lidar com elas da melhor maneira. Ficou ali uma criança ferida. A gente cresceu, evoluiu, estamos aqui como adultos, né? Mas aqui dentro, pum, no inconsciente tem uma criança ferida nossa. Que quando surge alguma coisa externa que tem alguma relação com a experiência vivida aqui, nem sempre é a mesma experiência, mas é algo que é relacionado, pum, ela entra nesse processo e a devolutiva dela é essa daqui, de entrar nessa criança ferida, que pode sim, daí, na imensa maioria das vezes, se vitimizar, ficar num choro, numa chantagem emocional, coisas do tipo. Entende? Não tem uma postura de adulto que olha para aquilo com seriedade, com tranquilidade. Vamos resolver? Não, é assim, assim, assado, tá bom para você, tá bom para mim? Ótimo, beleza, vem cá, dá um abraço, um aperto de mão. Pronto. Não, fica no ai, 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 ui, ui, ui. Entende? Isso acontece muito. Aconteceu alguma coisa que não saiu como eu queria, como eu gostaria, não, não, não esteve à altura da minha expectativa, me gerou uma frustração. Bum. Quem é que assume ali quando tem a frustração? Vem uma criança ferida. Né? Então, acredito que foi mais ou menos nesse sentido que ela trouxe aqui. E daí a questão de ressignificar, uma coisa que ajuda muito é justamente entender um pouco das leis sistêmicas e conseguir ter uma vida com uma visão mais sistêmica, que é justamente um pouco do que eu trouxe para vocês aqui no começo. Não é conseguir identificar os papéis e as posturas que eu estou vivendo. Para sair principalmente daqueles três ali, herói, vítima e vilão, tá? E na hora que eu estou no papel de pai, eu estou realmente numa postura de pai? Ou estou num papel de pai com o meu filho ali, mas estou ali com ele, agindo como se eu fosse uma criança também ferida? Ou agindo como se eu fosse o melhor amigo ou melhor amiga? Ou agindo como mãe? Ter essas clarezas. Dentro do meu relacionamento com a minha esposa, eu sou o homem, o marido? Ou eu estou vivendo aqui num papel, por mais que tipo, né, eu tenho o papel de esposo, eu estou vivendo uma postura de filho e ela como minha mamãe, ou eu como pai dela, ou eu como mãe dela, ou eu como melhor amigo dela.
Vocês conseguem entender isso? A constelação Temos fala muito sobre papéis, isso, né? mas a gente tem que cuidar da postura que a gente está tendo naquele papel, se ela está condizente com o papel, com o personagem. Nossa, gente, a gente precisa ficar com o Calil aqui um ano, todo dia, para entender tudo isso. Olha, aqui tem. Eu acho que não dá tempo de responder, Doris, porque como esse canal é novo e tem pouquinhos seguidores, eu tô com receio, que já são 21h15, começamos às 21, às 20h20, né? Tô com receio dela cair, mas é aqui normalmente avisa, porque eu quero deixar gravado, que foi até o que me perguntaram. Doris, eu vou fazer o seguinte, eu vou printar aqui a tela e printei onde tem a sua pergunta, tá? E depois o que eu vou fazer? Eu vou abrir uma caixinha de perguntas para vocês que estão aqui assistindo lá no meu perfil, aqui no perfil. Deixo a caixinha de perguntas, vocês podem colocar a pergunta, eu combino aqui com o Calil. Se ele falar não, agora danei, né? E aí a gente tenta responder, porque como são poucas pessoas que estão aqui, não devem surgir tantas dúvidas caso a gente deixe de responder alguma coisa. Pode ser, Calil? Porque tem umas A perguntas pergunta da Doris é essa questão aqui da autorresponsabilidade para criança e Isso, adolescente? isso. Será que dá Tá. tempo? Eu vou dar uma dica bem mestre aqui. Tá. Dificulte a vida do teu filho, criança e adolescente. Ah, meu Deus. As Tá? cabecinhas à Entendedores explodida. entenderão. Porque a gente está numa geração muito mimimi. Então você não está preparando um filho para a vida, você está preparando uma criança para se tornar um adulto criança. Esse é o problema. Uau, uau. Entendeu? Dificulte. Crie para ele obstáculos, no sentido de desafiá-lo a resolver as coisas por si próprio. Para que ele se torne um adulto responsável. Acho Caramba, que essa essa foi uma dica ajuda chinelada. bastante. Adorei. Nossa, não poderia ter uma resposta melhor. Adorei. Nossa, eu estou muito feliz. Eu vou aproveitar esses últimos, né? Olha lá, tapão quântico. Adorei, Lelê. Muito bom. Eu vou adotar esse tapão quântico seu. Adorei. Vamos patentear ele. Que Ó, e o que eu fantástico. falei aqui, ó, se doeu, pega que é teu, vai curar É, com você. Não boa. existe vítima, herói e vilão aqui, eu só tô fazendo Boa, mas foi colocações. fantástico. Foi uma chuva de consciência. Querido, palavras finais, a gente pode marcar, eu sei que sua agenda é complicada, num outro momento a gente pode voltar, ou um momento que dê certo. E outra, para quem está aqui assistindo, não conhecia o Calil, gostou, né, e quer conhecer mais, quer entender mais, vocês viram que 3 vezes por semana ele faz lives, ele traz ali técnicas, ele auxilia ali o grupo que está sempre junto com ele ao vivo nas lives. Então, começa a seguir, né, e prestigia o trabalho dele. Eu tenho certeza que muitas das questões que talvez ficaram aqui, vocês vão conseguir se aproximar e entender mais no canal dele. Perfeito, querida. Gratidão, é isso mesmo. Eu tô lá fazendo lives no meu canal mesmo, pessoal, aqui, segundas, terças e quartas, às 21h21, né? Onde segunda e terça agora eu tô trabalhando questões para blindagens e desenvolvimento emocional, mental, espiritual, energético, para saúde física, mental, a parte do eu, dos relacionamentos, de prosperidade. E aí a quarta-feira agora eu abri um movimento que eu tô chamando de casos de família, onde eu abro oportunidade para alguém que está ao vivo ali entrar comigo, ela vai falar o problema dela e eu já vou dando apontamentos aí para uma mini mentoria ao vivo online gratuita, é bem bacana. Que fantástico, vou entrar lá. O Muito caso de bem, família do bem, tá? Não tem barraco nem nada, é tá bonito. bom. Muito bem. Gente, meu querido, quero te agradecer, né? Vai ficar gravado para quem não ouviu. Estou muito feliz de ter te recebido aqui de novo. Sua energia é tão do bem, né? Foi tão bom poder trocar aqui, expandir um pouquinho dessa consciência, aprender um pouquinho mais. E quero também agradecer a todo mundo que está aqui e passar aí a palavra para você fazer, né, as suas palavras finais, a sua despedida, para que a gente possa fazer o nosso encerramento também, até porque tá tarde, você tem aí seu garoto, sua esposa, né? Precisa descansar um pouquinho também. Perfeito, Kelly. Primeiramente, quero agradecer, né, de coração a oportunidade e, mais do que isso, te parabenizar pela iniciativa, pelo propósito,
né? O canal e o projeto aqui é grandioso. Tem que realmente chegar em muitas e muitas pessoas, porque eu tenho certeza que através de você e dos profissionais que você está trazendo para fazer parte disso aqui, realmente vai dar para, não vou dizer salvar, mas para auxiliar as pessoas a mudarem muito as suas vidas, onde cada um vai ser autorresponsável pelo seu eu. Exatamente. Eu acho que o canal, ele é o que eu sabia fazer, né? Falar, convidar as pessoas, usar, né? O que eu até falo aqui no canal, eu coloco, é minha voz, é minha fala, mas é nossa voz, né? Ele é um canal plural. É para trazer consciência, né? Não é para trazer nada pesado, não é para trazer as pessoas ali no problema em si. É realmente para mostrar o outro lado, para que a pessoa possa olhar e ver que, da mesma maneira que eu consegui superar, que você conseguiu superar, o que é um processo que a gente vem superando ainda, enfim, eu não sei exatamente o meu momento, mas alguma coisa tocou no meu coração de ser um propósito, sabe, Calil, de fazer com o que eu sei fazer, eu poder doar um pouco de mim. Porque eu olhava, tá bom, eu não participo de nenhum projeto social, eu vivenciei isso. Aí eu vendo um monte de casos de crianças sendo assassinadas, de mulheres aumentando números, né, de pessoas violentadas. Eu falei, gente, eu já passei, eu senti essa dor. Né? Então, por que eu não posso abrir um canal? Tem tantos profissionais que eu conheço que são multidisciplinares. Por que não poder abrir um canal em que a pessoa pode ir ali ou indicar para alguém para ter um pouco de consciência, né? Poder trazer esses assuntos para discussão. Então foi assim que ele nasceu, hoje faz parte, né, de mim, né? Não é uma coisa que está separada, apesar do perfil estar separado do meu perfil de trabalho mesmo. Eu quis deixar bem claro assim que aqui era um momento em que eu ia realmente trazer essa questão da pluralidade. Então, tem pessoas que vão vir que às vezes têm uma linha parecida com a sua, outros que de repente vão ser o oposto, e está tudo bem, porque eu acho que as coisas coexistem. Tem pessoas que vão trazer do ponto de vista da psicologia, outros do direito, outros porque são ativistas, e está tudo bem. Eu acho que o interessante é a gente poder trazer dentro de um canal várias vozes que de alguma maneira vai se conectar com quem precisa ouvir. Então essa é a ideia, tem assim perspectivas disso expandir, né? Eu quero poder trazer algum tipo de profissionalização, porque pessoas que vivem situações vulneráveis, para que elas possam até sair de situações como essa, às vezes ela precisa de um recurso financeiro, né? Então tem muitas coisas que eu penso, mas eu não tenho assim, eu não sei lidar ainda com um projeto social, mas eu não podia mais ficar esperando para ser o ideal, né? Então eu peguei Exato. e falei, eu vou colocar o projeto no ar e eu tenho certeza que aos poucos vão chegando as pessoas e eu vou aprendendo. E é isso que está acontecendo, está simplesmente fluindo, né? Como Perfeito. aconteceu hoje. Então eu me coloquei em movimento, é um grande É desafio isso. para mim, não é simples, né? Porque assim como você fez hoje, para mim foi um grande desafio, e até tem um vídeo aqui no canal, de eu falar para o mundo o que é que tinha acontecido comigo, porque tinha sido uma das primeiras vezes que eu pegava, abria uma câmera e falava, olha, aconteceu isso comigo. Então, por isso que eu falei que é um canal que, ao mesmo tempo que é um momento de doação da minha pessoa, também é um Sim. canal de cura, porque é um momento em que eu vou acessar muitas coisas e eu vou ressignificar muitas coisas, como foi uma das perguntas aqui, né? Então, não dava simplesmente só para ficar assistindo. Então, eu saí daquela passividade de, tá bom, já passei por isso e o que eu faço, né? E eu quis realmente me colocar à disposição, abrir, né? Desnudar e falar, tá bom, vamos ver como que dá para ajudar as pessoas em situações semelhantes a essa. E eu fui descobrindo tanta coisa, tanta gente, tantas dores que a gente não sabia que existiam, tantas histórias. E eu acho que esse tem um grande potencial assim para ser um canal de contar histórias, né? E eu acho que as histórias transformam, como você falou do storytelling, tudo. Eu acho que é mais ou menos esse o movimento. Pode ser que daqui 2, 3 meses eu tenha um aprendizado tão diferente e que ele tome um outro formato. Mas Sim. hoje é essa a experiência, né? E que eu estou dividindo aqui com você e com o pessoal que está aqui conosco. Ótimo, é isso mesmo. Né? Quem estiver aí assistindo ou vendo a gravação, qualquer coisa depois, se você tá na merda, se não tá fácil, isso ou aquilo,
Se você está atravessando um inferno, continue atravessando, continue caminhando, né? Como a Kelly falou aqui, faça o movimento gera movimento. Tem um provérbio árabe que para mim é de cabeceira, assim, caminhe e o caminho se abrirá. Nossa. Entende? Se a gente para ficar reclamando isso e aquilo, a gente está preso no looping. Então continua caminhando, continua fazendo, continua seguindo. Que vai aparecendo, vai conectando. Por necessidade e merecimento, a balança do universo chega para você só o que você precisa. Que ótimo. Querido, gratidão a você e a todos aqui. Muito obrigada. E tenha uma ótima noite. E a gente continua se vendo, se falando. Em outros momentos a gente vai voltar aqui para falar de outros temas. E se precisar de qualquer coisa, estou à disposição aí para ajudar no que eu preciso. A recíproca é verdadeira, meu anjo. Gratidão a todos vocês que estiveram com a gente aí, que por mais que tenham talvez se assustado em alguns momentos com as falas, com as viagens e tudo mais, relaxa que em algum momento vai fazer sentido na tua vida. Depois que você vê, não tem como desver. Exato. E vocês vão perceber que vai começar a aparecer um pouco mais disso na vida de vocês daqui para frente. Então, sinto muito e sejam bem-vindos à loucura do Calil. É isso mesmo. Gente, boa noite. Beijo, meu querido. Beijo para todos vocês. Beijão. E assista de novo, sim, Pri. Vou ficar muito feliz de poder. Depois deixam nos comentários embaixo do vídeo para saber o que vocês acharam, né, sobre a live. Conta ali um pouquinho para gente, tá bom? Beijo para todos. Boa noite, Calil. Obrigada. Tchau, Viu, tchau. querido? Boa noite Mais para uma todos. vez. Bom descanso. Tchau, tchau.